nos nossos dias é falar de Esther, menina elevada. Sempre elevada. Esther foi minha coleguinha, maninha, como nós chamávamos no Iber. Porque quando nós chegávamos, a turma que recebia a turma do ano seguinte, cada uma tinha que ter uma maninha para cuidar dela. Hoje, nas faculdades, é calouro, né? Ali era o contrário. Ali era a maninha, porque tinha que ser acolhida, cuidada, assistida, né? E para que não se assustasse, porque as coisas não eram fáceis. Nós éramos internas, né? Então, a saudade, e eu já fui namorando, e aí ficar sem o noivo ter me namorado a semana toda, depois de noivo, e nos casamos ainda estudantes. Então, lembrar disso tudo é glorificar a Deus, é ver que as promessas do Senhor se cumprem, não importa o tempo. Aí eu venho para Copacabana, né? Esther foi lá para a igreja com o pastor Vitor muito sério, muito distante. Esther tão levada, eu não conseguia entender como é que aquilo podia dar certo. Mas, na verdade, deu, como deu para mim. Porque, a princípio, eu seria excluída da escola, porque o meu noivo trabalhava numa televisão. Não tinha lógica. Eu queria ser missionária, eu queria ser, né, uma mulher preparada e casada com... Ele era louquinho, tinha o cabelo enroladinho, não tinha nada a ver comigo. Então, é assim, né, que acontecem as coisas de Deus. Por isso que hoje Deus falou ao meu coração algo que agora eu começo a entender. Quando alguém me pergunta assim, qual o tema da sua mensagem? Olha, não tem problema, mas seria muito bom se você falasse sobre o tema do programa. E aí eu fiquei enlouquecida. Primeiro enlouquecida porque estaria aqui. E eu não conseguia entender que louca eu fui de aceitar o desafio. E depois aí vem, meu Deus, um tema assim pré-estabelecido. Para quem, né, não estar aqui no púlpito é algo divino e uma responsabilidade. Deus... O Senhor tem que falar comigo, e eu não conseguia ouvir Deus falar. Mas Deus fala, e Deus falou. Então, eu falei assim para a irmã Esther, olha, eu vou falar sobre Neemias, é o que Deus tem me levado. E o meu tema, tudo a ver agora, Esther, tudo a ver agora, igreja, tudo a ver agora, Daniel, porque o tema que Deus me deu é um chamado para alguém improvável. Né? E às vezes a gente rotula alguém que Deus quer chamar, ou a gente rotula o chamado de Deus. E Deus chama muitas vezes o improvável, aquele que realmente... O pastor Roberto falou isso para mim. Um dia eu fui procurá-lo, porque eu estava precisando discipular alguém na minha célula, e aí ele falou isso para mim. Agora o Espírito me lembra, só agora. Ele falou assim, irmã Elaine, fica olhando o improvável, fica atenta ao improvável. E é realmente isso que Deus quis falar ao meu coração, e eu creio que Ele queira dividir com a igreja. Então, um chamado para alguém improvável. Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 6. E depois nós leremos, ainda em Neemias, capítulo 2, os versos de 1 a 8. E os irmãos fiquem em oração, por favor, para que o Espírito tenha toda a liberdade de falar ao nosso coração. E diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro
lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Capítulo 2, versos de 1 a 8. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei o vinho ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o seu rosto? Por que não estás doente? Não é senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolados, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, que se me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando ainda a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de estar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel e ainda fazes a mesma obra nos dias de hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque a tua palavra é viva e ela nos faz ressuscitar dentre os escombros para proclamar o Deus que o Senhor é. Muito obrigada por tudo e esteja conosco. Amém. Em nome de Jesus. Neemias, agora copeiro do rei Artaxerxes, era um escravo, um homem que veio de Jerusalém e agora ali servia ao rei, longe de sua casa, longe dos seus, expatriado, deuses estranhos, longe da sua família. A gente viu no texto que ele recebeu a visita dos seus e quis saber como estava a sua cidade. Talvez Neemias, ali no palácio, servindo ao rei, que tinha que se apresentar muito bem, o rei pergunta logo a ele, né? Por que estás triste?
que está acontecendo com você, Neemias? Porque ele não podia estar assim. Ele tinha que se apresentar ao rei sempre impecavelmente. Tomar o vinho, provar o vinho, oferecer ao rei e com um sorriso. Afinal, ele era o Deus, ele era o rei. Mas interessante que não era assim que Neemias apareceu naquele dia. Neemias apareceu diante do rei abatido, triste. Muitas vezes nós estamos também assim. Muitas vezes temos deixado com que as nossas dores do dia a dia se exponham e até impeçam que façamos o nosso trabalho como deve ser feito. Mas isso não aconteceu com Neemias. Ele estava diante do rei, mesmo que com o coração abatido, triste, e às vezes talvez até questionasse a Deus. Por que o Senhor consentiu que isso acontecesse? Mas Neemias não ficou só na dor. Não ficou só como escravo. Não ficou só como copeiro. Naquele momento que ele recebeu a notícia, a palavra de Deus diz que ele chorou. Chorou por aqueles que estavam lá. Chorou pela terra de seus pais. E chorou pela cidade destruída. Houve ali algo especial que Deus viu no coração de Neemias. Quando eu pensei, menos provável, por quê? Porque ele era apenas um copeiro e agora chorava por seu povo. Mas Deus poderia ter escolhido um grande líder religioso, para que, porque Deus moveria o coração do rei. Aliás, já tinha movido, né? Deus já tinha trabalhado no coração do rei, mesmo antes de Neemias chegar, porque é assim que Deus faz. Quando nós nos apresentamos, Deus já fez a obra. Nós somos apenas um canal para que as coisas de Deus venham a acontecer. Deus poderia ter escolhido alguém mais importante que Neemias, não um copeiro. Tudo bem que ele vivesse no palácio, mas ele não era um nobre. Ele era um serviçal. E talvez esquecido na cozinha. Talvez abandonado ali. Um sofredor, um sonhador. Mas Deus escolhe muitas vezes o menos provável. Mas o que acontece com a vida de Neemias? De copeiro, de escravo, de serviçal, ele é levado a ser governador de Jerusalém, o construtor da cidade de Davi. Cidade que ficou mais de 1000 anos debaixo de escombros, destruída, humilhada. Os que passavam zombavam do povo sofrido e abandonado, porque ficaram os velhos, os doentes, aqueles que não prestavam para nada, porque os bons, saudáveis, fortes, jovens foram levados cativos. E ali está aquela cidade perdida, que ninguém talvez desse nada, nem poderia imaginar que algo pudesse acontecer. E Deus chama o improvável para uma grande obra. E Neemias, em 52 dias, ergueu os muros de Jerusalém. Olha que coisa. Olha que desafio. Olha que grande obra. Mas Deus, o que Deus viu neste rapaz? O que Deus olhou para ele e escolheu para uma obra, para um chamado? Eu acho que Deus olhou para Neemias e viu em Neemias um coração piedoso. Piedoso, misericordioso, bondoso. Porque Neemias chorou por aquela cidade.
Neemias estava no palácio. Tudo bem que fosse copeiro, mas ele estava bem, aparentemente. Comia da melhor comida, servia ao rei. Podia não ser um nobre, mas ele estava bem no seu conforto. Mas não foi o que aconteceu. Neemias chora, ora, jejua e consulta o Senhor. E provavelmente, pastor, me ajude, acho que uns 4 meses, pensando aqui nesses meses, né, em que ele recebeu a informação, até que ele fosse ao rei. Até aquele dia que o rei o viu estranho, né? Talvez até ele já viesse estranho há algum tempo, mas aí Deus vai incomodando, e naquele dia o rei percebe que alguma coisa estava errada com Neemias. E Neemias se compadeceu da sua cidade, se compadeceu da sua nação, se compadeceu dos seus irmãos. E aí eu fico pensando, Deus tem um critério quando Ele quer chamar alguém, mesmo que seja o improvável. Deus tem um critério, Ele olha o coração. Ele ouviu as orações de Neemias, Ele ouviu talvez as noites sem dormir, Ele viu o choro, o interesse daquele homem por resgatar o respeito, a dignidade e principalmente o culto ao seu Deus, que a gente vai ver na história de Neemias, que é o que acontece. Porque ele estava no meio de um povo idólatra, deuses que ele não conhecia, e ele não adorava aquele Deus, e aquilo o incomodou. Temos sido incomodados, nós. Temos chorados pelo vizinho ao lado, que tem um filho doente, que está desempregado. Temos sido piedosos, misericordiosos com os moradores de rua, por exemplo, com aquele da família que às vezes é mais, né, dá um pouquinho mais de trabalho. Como vai o nosso coração de misericórdia? Como eu tenho me apresentado a Deus? Eu tenho pedido a Deus por aqueles que são menos favorecidos? Deus olhou o coração de Neemias. Eu tenho uma ilustração muito interessante quanto a isso. Nós ainda éramos solteiros e nós adorávamos evangelizar nas ruas. Isso antigamente se fazia muito, né, com mais liberdade do que hoje. E aí, um dia, Daniel e um grupo saiu para evangelizar no aterro. Nós estávamos fazendo uma atividade no aterro. E, de repente, apareceu um homem de rua, um rapaz. O nome dele era Tomás, depois a gente ficou sabendo. E Tomás ouviu a palavra, mas era um morador de rua. Aliás, ele dormia na beira da praia. Tinha umas pedras assim do aterro, ainda tem, né? Do mar para o gramado. E eles dormiam ali, faziam a fogueira e viviam ali. E aquele rapaz ouviu o evangelho e não quis mais viver ali. E nós não tínhamos para onde levá-lo. E aí, Daniel, que tem um coração, me ensina misericórdia. Meu marido me ensina e me mudou muito. Conviver com ele foi uma bênção. Tem sido um coração que Deus tem toda a liberdade. E aí ele falou, precisamos fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Levar para casa? Nem tínhamos casa, porque se tivéssemos, levaríamos para nossa casa. Nem éramos casados. Mas aí ele começou a consultar os irmãos mais velhos. A minha mãe acolheu a ideia. Aí Tomás passava os dias, almoçava na casa da minha mãe, chegava lá. Daniel arranjou lugar para tomar banho, trouxe o saco e fomos cuidando daquele menino. Até que aquele menino, claro, conseguiu uma casinha
numa comunidade perto da igreja. O que eu quero dizer é que aquele rapaz aceitou Jesus, se converteu, casou-se, teve filhos e a vida foi mudada por um olhar de misericórdia. Então Deus quer levantar homens e mulheres com um coração misericordioso, assim como foi Neemias. E por isso Neemias foi levantado para uma grande obra. Mas uma outra coisa que Deus viu em Neemias, que chamou a atenção de Deus, aquele copeiro. Neemias não foi negligente. Ao contrário, foi corajoso, muito corajoso. Vivia num palácio, com o conforto, com uma certa estabilidade, mas se deixou ser usado por Deus e foi encorajado. Ele poderia negligenciar. Lamento, mas quem sou eu? Sou apenas um copeiro. Quem sou eu para uma obra tão grande? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu não posso fazer nada. Muitas vezes somos negligentes assim. Muitas vezes, eu vou ver se alguém faz alguma coisa. Eu vou consultar alguém, talvez o fulano, ele tem mais entrada em tal lugar, ele consiga. E a gente negligencia aquilo que Deus quer que a gente faça. Aquilo que Deus quer que eu faça. Mas Neemias foi tomado de uma coragem quando ele decidiu não negligenciar os seus irmãos, não negligenciar a cidade de seus pais, não negligenciar o sepulcro dos seus pais, não negligenciar o Deus que ele amava, não negligenciar o chamado que Deus tinha para ele. Porque Deus o incomodou e ele procurou a Deus. E com certeza Deus falou: vai e peça ao rei. Olha que louco. E se o rei não levantar o cetro? E se o rei não me ouvir? Ele podia pagar com a vida, né? Porque o rei era Deus. Falar com o rei só podia responder quando ele perguntasse. Ainda mais agora entrar e fazer um pedido desse. Neemias foi tomado de uma coragem. Uma força que Deus lhe deu, que ele encarou o rei. O rei perguntou, então ele vai ouvir agora. Mas isso vinha dele? Claro que não. Quando Deus nos chama, Ele desenvolve em nós tudo o que precisaremos para cumprir o chamado que Ele deu. Não tenha dúvida disso. Deus tem te chamado para algo? Não duvide, não tema, olhe para Ele, diga: Senhor, eu não tenho condições, mas eu estou aqui. E foi o que Neemias fez. Neemias, naquele momento, disse ao rei, né? Senhor, como é que eu posso estar bem se a minha cidade, o sepulcro de meus pais, né, havia um respeito muito grande pela memória dos seus. E aí ele fez esse apelo. Claro que Deus o conduziu a isso. Claro que Deus o levou a pensar assim. E olha o que acontece. O rei atende a tudo o que Neemias pede. A tudo. Abriu, vai pegar madeira, vou dar carta aos governadores. Quanto tempo você precisa? Você faça, Neemias. E Neemias, aquele que era improvável, vai, enfrenta tudo, atravessa, né, as matas e vai a Jerusalém. E aí ele chega lá, aí depois vocês podem ler o restante do livro, que é uma das histórias mais belas, né, da Bíblia, de como Deus levanta alguém para uma grande obra, um desafio. E ele primeiro chega devagar naquela cidade destruída, vai rodear a cidade, vai olhar como tudo está, ver que realmente o negócio, a situação está feia. Talvez eu dissesse: por onde começar?
Por onde eu vou começar? É muita coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês. Aconteceu comigo isso. Depois que a irmã Sofia me convidou, eu tenho uma prática de nunca rejeitar o que Deus me desafia ou me convida. E eu aceitei o desafio. Depois que eu aceitei, foi terrível. Porque eu não dormia mais, me arrependi amargamente. Falei, Senhor, eu não sou capaz, isso não é para mim. Meu negócio é falar com um grupinho ali, falar com meus amigos casais, minhas irmãs de oração, falar para a igreja, é muita coisa. Era um desafio grande, e está sendo um desafio grande demais para a Elane, mas não para o Deus da Elane. E aí eu fui entendendo, já agora, esses últimos dias, que não seria eu, mas seria o meu Deus, que me traria aqui e me daria uma mensagem. Aí eu li o livro de Neemias, eu li o livro de Esdras, eu li todos os comentários, eu li tudo, falei, Senhor, é isso. Aí vem, né, na cabeça, é isso mesmo. Aquelas coisas que acontecem quando a gente tem que falar. Acho que está falando de você, e o que é, e o que é. E quando Deus começa a trazer paz ao coração, aí você se aproxima muito mais de Deus, aí você se derrama diante dele, que eu sei que Neemias deve ter feito isso naquele dia que ele saiu para rodear quietinho, sem falar nada com ninguém. Ele foi em silêncio para até não ser visto, né? E foi rodear e orar. E pedir ao Senhor, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, agora mostra-me o que fazer. E sabe por que ele foi corajoso? Logo os seus inimigos perceberam, né? Aqueles que estavam se aproveitando de Jerusalém destruída, aqueles que batiam palmas porque o Deus de Israel não estava sendo adorado, né? Aqueles que estavam entrando a hora que queriam, tirando ainda as migalhas que ficaram lá, começaram a ameaçá-lo, com ameaça de morte. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não vai fazer nada, quem é você? Agora é louco, vai levantar os muros. Imagina se ele vai conseguir isso. Não tem sido assim na nossa vida? Assim eu me senti também. Quem é você, Elane? Uma improvável. Que há um tempo atrás eu fui acometida de uma depressão que apareceu, e eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem conseguir muito. E aí eu falei, Deus, eu não sei nem mais falar de Deus. Deus já não precisa mais de mim. E aí, em tratamento, um dia a minha filha falou, mãe, nós fomos convidadas para falar numa igreja no Paraná, mas precisamos nós duas, que era uma atividade, um congresso, e o assunto era Deus chamando gerações. E eu falei para ela, filha, eu não consigo mais falar. Eu não tenho nem mais o que falar. Então, queridos, eu sou uma improvável que está aqui. E Deus faz assim na nossa vida. Como fez na de Neemias, Deus faz na sua também. Neemias era um homem misericordioso, piedoso. Era um homem que não negligenciava, ao contrário, corajoso. E Neemias era um homem que temia a Deus. Ele só chegou a ser governador, a reconstruir os muros e a cidade de Davi, porque ele creu que o Deus que o havia chamado era o Deus que o sustentaria ali. Deus tem nos chamado para uma obra. E Ele nos sustentará até que a obra se cumpra.
Esse perfil de Neemias é o perfil de muitos que estão aqui. De muitos de nós. Deus quer te usar. Deus quer te levantar para uma grande obra. Por que temos estado tão afastados de Deus? Talvez porque estejamos presos a nós mesmos. No nosso cantinho, não queremos ser incomodados. Mas Deus te chama para uma obra. Deus quer levantar você. E é você que Deus quer levantar. Qual a obra que Deus quer usar você para realizar? Talvez você seja um improvável. Talvez um que ninguém olhe. Será? Talvez. Mas isso não importa para Deus. Deus tem um chamado, uma obra para cada um de nós. Deus tem um chamado e uma obra para cada um de nós. Por quê? Você tem negligenciado o chamado de Deus? Você tem se acuado diante dos inimigos que o ameaçam? Ou você está muito bem como está, não quer ser incomodado? Mas vamos inclinar as nossas cabeças e vamos perguntar ao Senhor: Senhor, por que eu tenho negligenciado o teu chamado? Por que eu não tenho olhado para os que estão ao meu lado? Negligenciado a igreja, negligenciado os nossos líderes, o ministério. Quantas vezes a igreja sofre por negligência dos seus? Não é para fora, é para dentro. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta manhã, mas que nos levante como homens misericordiosos, mulheres piedosas, corajosas e que confiem naquele que faz o chamado. Vou convidar o pastor para que nesse momento ele esteja orando com a igreja. Ele esteja nos levando ao Pai. E que o chamado que o Senhor tem para você, você hoje diga sim. Sim, Senhor. Eu estou triste por aqueles que estão ao meu lado, como Neemias, pela minha pátria, pelo sepulcro dos meus pais. Diga sim ao Senhor. Aceite o chamado.